Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos porque temos esse privilégio, Pai, de mais uma vez buscarmos o Senhor, entrarmos na Tua presença, esse que tem sido, Pai, um tempo tão especial, um tempo tão difícil, tão complexo para toda a população mundial, e que também, Pai, tem sido muito difícil para nós como noiva, como igreja do Senhor. Senhor, nós te suplicamos o teu favor, Pai. Pedimos a tua misericórdia sobre nós, pedimos o teu perdão. Senhor, o mundo, Pai, o mundo está tendo diante de seus olhos as palavras da tua palavra, as palavras bíblicas, sendo reveladas de uma forma muito especial, muito clara. Cremos que o Senhor está voltando. Esse é um tempo, Pai, que temos que nos preparar, nos santificar. Fale conosco, Pai. Nos ajude nas nossas fraquezas. Tenha misericórdia de nós, porque nós sabemos que sem Ti, Pai, é muito difícil. O Senhor diz que não nos deixaria só, mas que nos enviaria o Teu Espírito, porque Ele nos guiaria a toda a verdade. Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos perdoe e fale conosco nessa noite, através desta palavra. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Deus é bom e eu tenho certeza que Deus ele quer falar sim ao nosso coração, através da sua palavra, através deste momento especial. Eu tô fazendo assim, porque eu tô com a música aqui aberta aqui, para eu poder dar uma olhada aqui. Queridos, primeiro eu quero agradecer os irmãos. Ontem nós tivemos um culto tão especial, foi tão bacana. Deus falou muito ao nosso coração. Quero pedir aos irmãos que ao Instagram fazendo estrago, ó. Ao Instagram fazendo estrago. Esse Instagram é um espetáculo, né? Ele cai, ele desaba toda hora. Eita, Instagram, misericórdia. Tá online aí? Ou saiu? Por favor, alguém no Instagram me fala se caiu ou se tá online. Porque o celular caiu, quero saber se a transmissão caiu também. Amém. Meu Deus do céu, ele cai umas 4 vezes. O pessoal tá rindo lá, então tá bom. Então, irmãos, hoje nós vamos abordar aqui sobre o capítulo 5, e nós vamos pegar a partir do versículo 16 no nosso estudo. Porém, eu queria recapitular com os irmãos o final do capítulo, o capítulo 5, o texto que pega a partir do versículo 13. E esse capítulo diz assim, esse versículo diz assim: porque vós, amado, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor e pela caridade. O que Paulo está dizendo, o que Paulo está falando, é que nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque Cristo fez uma obra tão linda. Eu quero só fazer um parênteses aqui, Poliana. Poli, eu não esqueci de você. Eu tive um dia extremamente corrido, e 2 vezes eu tentei falar com você e o meu telefone tocava. E aí você sabe como é que funciona, para tudo e aí vai para a lixeira. Então me perdoe, mas eu vou te responder depois. Então, irmãos, eu fico olhando mais para o Instagram, né, irmãos? Mas o pessoal do Face aqui também fica ligadinho comigo aqui. Então, o grande problema, quando nós estudamos sobre lei e graça, é que a lei, ela era um ato temporário, era algo que Deus deu ao homem
para que servisse de apontamento e de apoio a Cristo. Por quê? Como eu já ensinei, a lei, ela por si, ela se manifesta como algo que não poderia salvar. Daí a importância de que Jesus viesse e morresse por nós. Cristo vem, entrega a sua vida na cruz, nos liberta da lei, porque nele nós somos perdoados, livres, curados, sarados. A Bíblia diz que se Cristo nos libertar, nós seremos livres. Mas o que acontece? Paulo percebe que as pessoas estavam recebendo a graça, recebendo a Cristo, tendo o privilégio de conhecer ao Senhor, mas depois estavam voltando de novo para os velhos rudimentos, como nós já estudamos, pobres e fracos da lei. Então, nós precisamos ter sempre em mente que a obra que Cristo fez por nós, ela precisa ser preservada na nossa vida. E o problema que Paulo estava vendo na igreja era que a igreja estava recebendo Cristo, mas estava de novo vivendo e preocupada em viver os prazeres e as obras da carne, de uma velha vida, de alguém que na verdade nunca havia tido um encontro com Deus. Então, o texto que nós olhamos, observamos aqui, quando nós observamos esse texto dentro da palavra, quando nós olhamos para a forma como ele se coloca, Paulo ele vai falar sobre o quê? As obras da carne. E o que é obra da carne? Isso dentro de um contexto do Novo Testamento, esse vocábulo chamado sarx, com X no final, para caracterizar, para designar toda uma natureza adâmica que domina o velho homem. É uma natureza do velho Adão que está sobre o homem e que leva o homem a praticar as obras da carne. E nós sabemos que a carne, e nós vamos ler isso hoje, a carne luta, a carne milita contra o espírito. Há uma guerra travada entre a nossa natureza carnal e a nossa nova natureza em Cristo, que nos quer transformar e nos levar a uma vida de santidade. Então, esta guerra entre carne e espírito, Paulo faz uma advertência que ela é da velha natureza, da velha aliança, ela vai nos empurrar para o abismo, e segundo Romanos capítulo 8, versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Às vezes eu misturo meu olhar aqui, que eu não sei para onde que eu olho, eu fico caçando onde é a câmerazinha. Nós precisamos entender que aqueles que querem viver uma vida carnal, eles jamais conseguirão agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa entender que precisa viver agora uma vida espiritual. O viver na carne vai gerar morte, vai gerar destruição. Vamos entender isso entrando dentro do texto. Capítulo 16, olha o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, olha, digo porém, Paulo está dando uma orientação, mas num imperativo. Paulo ele está dando uma ordem, ele está dando um conselho que é imperativo. Ele está dizendo, olha, o que eu estou dizendo para vocês é o quê? Andem em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou a vontade da carne. Irmãos, só vai poder cumprir a vontade do Espírito, só vai poder rejeitar a obra da carne, aquele que andar no Espírito. Aquele que estiver vivendo uma vida espiritual, comprometido, na intimidade do Espírito Santo, tendo uma vida de propósito com o Senhor, em oração, em consagração, envolvido com as obras espirituais. Deixa eu falar para você, irmãos, embora nós somos espirituais, a gente está buscando a Deus, mas a nossa natureza é uma natureza adâmica.
O Senhor disse que todos nós temos uma inclinação para o pecado. Quando nós não envolvemos a nossa vida, e o que Paulo chama isso de andar no Espírito, quando eu não estou comprometido e envolvido com a obra que o Espírito Santo hoje faz na minha e na sua vida, que foi Ele quem Jesus enviou para nos guiar a toda a verdade, para nos fazer ter o arrependimento, nos dar o entendimento do que é certo e o que é errado. Quando nós não estamos envolvidos no Espírito, nós vamos acabar andando e fazendo a vontade da carne. E essa vontade da carne, irmãos, ela é dominante. Ela é muito forte. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, orando com os discípulos, ele disse, olha, vocês precisam orar e vigiar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos uma inclinação para fazer as obras carnais, para praticarmos estas obras. E isso vai nos afastar do amor de Deus e no final vai destruir a nossa vida. Porque como eu disse, Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 8, versículo 8, ele disse que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne, Paulo vai dizer assim, olha, versículo 17, porque a carne, na minha tradução, cobiça, algumas traduções luta, outras traduções milita. A carne luta, limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, há uma guerra dentro de nós. Há uma guerra na nossa essência. A carne tem o apetite e o desejo herdado de Adão, essa natureza pecaminosa que nos separa de Deus, essa natureza que nos distancia do Senhor, que nos faz inimigos de Deus, essa natureza carnal, adâmica, que a todo momento quer nos levar para o buraco, para o abismo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama... Aí fala, concupiscência da carne, soberba dos olhos, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. E quem ama o mundo, a Bíblia diz que o amor de Deus não está nele. Então essa natureza adâmica em nós, ela quer nos levar para o pecado. E Paulo está dizendo para os Gálatas, que não é porque nós recebemos a graça, porque Cristo morreu por nós, que nós podemos viver. Ah, eu sou livre porque se o Filho me libertou, eu sou livre. Como eu disse anteontem na live, no capítulo 5, na parte 1, nós somos livres, mas escute o contexto de liberdade. Eu vou apenas repetir aquilo que eu disse para você. Você não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para não pecar. O pecado não te escraviza. O pecado não te domina. O pecado não exerce uma influência de arrasto sobre você. Não, você é livre para não pecar. Você é livre para não se colocar debaixo da escravidão e do jugo do pecado. É esse conceito de liberdade. Aí tem gente que diz, não, eu sou livre. Jesus me fez livre, eu posso fazer o que quiser. Não, irmãos, Ele te livrou do pecado. Ele te livrou da escravidão do pecado. E Paulo está dizendo, não voltem para ela. Vai haver uma guerra dentro de você. Vai haver uma batalha dentro de você. A todo instante a sua natureza carnal te empurrando para o pecado. E a gente peca, irmão, peca nos olhos, no pensar, no falar. A gente peca com intenções. Mas por isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos convencer que aquilo é errado. A Bíblia diz, olha, eu subirei, rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. E o Instagram deu um pau aqui, mas parece que voltou. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo nem sabe quem é. Ele estará com você e ele te convencerá do pecado, do juízo, da justiça. Irmãos, quem nos convence do erro é o Espírito Santo. A gente não vai convencer ninguém, irmão.
Quem dera que nós tivéssemos esse poder de convencer as pessoas. Quem dera que nós pudéssemos ter esse poder de mostrar para a pessoa um erro, mostrar que ela está tomando uma atitude errada, que aquilo é pecado, que aquilo vai destruí-la, que aquilo vai arruinar a vida dela. Quem dera que nós tivéssemos o poder de fazer as pessoas entender isso. Meu irmão, por isso que a Bíblia diz que não é por força nem violência. Quem convence é o Espírito. Se o Espírito não convencer alguém de algo, ninguém vai convencer. É por isso que nós temos que estar cheios do Espírito. Porque quando você peca, quando você comete lá as suas falhas, os seus erros, é o Espírito Santo quem vai te convencer. E ele te convence não para te acusar que você pecou. O Espírito Santo não é aquele que vem para você e fala: viu, você pecou, você é pecador, você agora caiu da fé. Para você, para você não tem jeito, não. O Espírito Santo te convence do pecado para que você se prostre diante de Deus, peça perdão, Ele mesmo intercede por você com gemidos inexprimíveis para que você alcance do Senhor o perdão. Olha como Deus é perfeito. Ele sabe da nossa incapacidade de lutar sozinho contra o pecado. Então ele veio, na pessoa do seu filho morreu por nós, fez o sacrifício por nós, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Consolador e disse: vocês não vão ficar sozinhos. É como se Jesus falasse assim: é um perigo vocês ficar sozinhos. Se vocês ficar sozinhos, vocês vão pecar, não vão reconhecer que pecou, não vão pedir perdão e vão todos ser condenados. Então, eu estou enviando o Consolador, eu estou enviando o Espírito Santo, ele vai interceder por vocês, ele vai convencer vocês do que é o pecado, do que é o juízo, do que é a justiça, e através desta obra, vocês alcançam o perdão. Mas isso é uma guerra. Isso é uma guerra. A sua carne não quer ver live, a sua carne não quer ir na igreja, a sua carne não quer ler Bíblia, a sua carne está cansada, quer dormir, quer descansar, mas o seu espírito, ele tem sede da presença de Deus. O seu espírito, ele tem sede da presença do Senhor. Por isso que nós, quando eu digo Espírito Santo, por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos mantenha na intimidade do Pai. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Não sei, se eu decidir, eu vou orar, eu vou me encher, eu vou... Não, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então Paulo ele está dizendo aqui: olha, não dê lugar às obras da carne. Vai ter guerras dentro de nós, vão ter conflitos dentro de nós. O Espírito Santo vai tentar nos puxar para o abismo, nos levar para o pecado, e muitas vezes o bem que a gente quer, a gente não faz, o mal que a gente não quer, a gente pratica. E é nessa hora que o Espírito Santo, que habita em nós, nos convence que aquilo está errado e nos leva ao perdão, ao arrependimento, à remissão do pecado pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Veja só, a Bíblia diz assim: é bom que não peques, é bom não pecar, é melhor que não peques, dependendo da tradução, mas se pecarmos, porque a Bíblia sabe que nós somos pecadores, temos advogado. Então olha só, é bom que o homem não peque, mas quando você peca, você tem um advogado, que é Cristo, que morreu por você, que derramou o sangue dele na cruz para te justificar e perdoar o teu pecado. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então preste atenção nisso. É bom não pecar, é melhor não pecar. O certo é não pecar, mas se pecarmos, temos um advogado. Quem é? Jesus, que deu a sua vida por nós, que morreu por nós,
que deu o seu sangue por nós, que levou sobre si os nossos pecados. Então escute, mas eu pequei, eu tenho um advogado que é Jesus, não adianta eu pecar, eu ter um advogado, se eu não tenho o entendimento do pecado, o arrependimento do pecado para buscar Jesus e receber o meu perdão. Às vezes eu tenho Jesus para me perdoar, eu sou pecador, mas eu não tenho uma vida cheia do Espírito e ele não me convence do pecado. Então, eu estou pecando, estou achando que está tudo certo e está tudo bem. Aí Jesus morreu para me perdoar do pecado e eu não vou ser perdoado. Por quê? Porque o Espírito Santo não me convenceu de que eu pequei, para que eu busque a Cristo, me arrependa dos meus pecados e seja perdoado. Então, é uma obra, irmãos, que ela trabalha num sincronismo fantástico. Vou repetir, escute, somos pecadores. Esse aqui somos nós, estávamos no pecado, condenados, sem salvação. Aí veio Jesus, veio ao mundo, morreu por nós, derramou seu sangue, foi crucificado, venceu a morte e ressuscitou. Agora a Bíblia diz, é bom não pecar. Mas se pecar, nós temos aqui, um advogado que intercede por nós, um advogado que pode perdoar o nosso pecado. Beleza. Mas o que Jesus fez? Ele falou, olha, eu subo, mas não vou deixar vocês sozinhos não. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai convencer vocês do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando o Espírito Santo te convence do pecado, você vai a Deus, porque o Espírito Santo te convenceu. Então você vai a Deus através de Cristo e Cristo perdoa o seu pecado. Então, nós temos que andar em espírito, porque só andando em espírito nós vamos ter a consciência de que pecou. O crente, quando perde o Espírito Santo, o crente, quando perde a intimidade com Deus, ele está no pecado. Quando o pastor chama atenção, quando um parente chama atenção, quando um amigo da igreja chama atenção, ele fica bravo, nervoso, quer sair da igreja, ele fica triste. Mas por que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque ele não consegue entender mais o seu pecado. Ele perdeu a intimidade, então ele perdeu a sensibilidade do Espírito Santo e ele nem percebe mais que pecou. Ele está no pecado, mas está achando que está bem. Ele está no pecado, está achando que vai para o céu. Ele está no pecado, está achando que está tudo bem. E a Bíblia diz, meu irmão, que aqueles que estão no pecado não podem agradar a Deus. O salário do pecado continua sendo a morte. Jesus morreu para nos purificar do pecado. Mas se eu quiser viver no pecado, o salário do pecado é a morte. Então nós temos que encher do Espírito para que, quando eu pecar, quando você pecar, porque nós pecamos, nós tenhamos o entendimento. Opa, que isso, o Espírito Santo está falando comigo, isso aqui está errado, isso não é de Deus, isso é uma obra da carne, isso aqui não me edifica, isso aqui está me destruindo. Aí você, cheio do Espírito Santo, vai buscar o Senhor, o Espírito Santo intercede por você, e você então recebe o seu perdão. Amém? Então, quais são as obras da carne? Vamos ver as obras da carne. Então Paulo diz assim, olha, vou repetir tudo, tá? Vou repetir tudo, a partir do versículo 16, Gálatas 5,16, estou repetindo, se você não pegou o início, pega lá depois. Gálatas 5,16 diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então quem está cheio do Espírito não vai viver uma vida carnal, não vai. Se está vivendo uma vida carnal é porque está vazio do Espírito. Pode até falar em línguas, pode até arrepiar, porque isso aí também não quer dizer nada. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você está livre. Agora, quais são as obras? Porque as obras da carne, ele diz aqui no versículo 19, as obras da carne, elas são manifestas. As obras de quem não tem o Espírito, de quem não está cheio do Espírito, as obras de quem precisa ter um encontro com o Espírito Santo de verdade,
Paulo diz quais são. E olha, essa lista de Paulo aqui, em Gálatas, ela não é uma lista plena e completa, não. Romanos tem obras da carne, 1 Coríntios tem obra da carne, 2 Coríntios tem obra da carne, Efésios tem obras da carne, Colossenses tem lista de obra da carne, Tessalonicenses tem lista de obra da carne, Timóteo tem lista de obras da carne, 2 Timóteo tem lista de obras da carne. Então não é só isso. Isso é o que nós estamos estudando aqui em Gálatas. Quais são as obras da carne? Aí eu coloco isso sempre dividido em alguns grupos. Você tem relacionados à imoralidade, à religiosidade, à ordem social e à ordem moral, que envolvem outras questões. Aí o primeiro ponto que Paulo aborda é ótimo. Qual o primeiro ponto que Paulo aborda aqui? Ele aborda, na minha tradução, a Bíblia diz assim, prostituição. E quando Paulo fala de prostituição aqui, eu particularmente, toda vez que eu estudo sobre prostituição, eu divido isso pelo menos em 3 grupos. Isso, eu sempre faço isso porque a Bíblia faz isso, e como eu não vou ler todas as outras listas para vocês, a gente não teria tempo para isso, então eu quero apresentar para você, eu quero dividir isso para você em 3 grupos. Primeiro grupo, prostituição. O que é prostituição? Esse termo porneia, ele significa a venda do corpo. Então preste atenção, toda pessoa que ela usa o corpo para poder ganhar dinheiro, toda pessoa que vende o seu corpo, isso é prostituição. A pessoa ela vai fazer um filme pornográfico, a pessoa vai pousar nua, a pessoa vai viver fazendo programas, ela vende o seu corpo, isso é prostituição, a venda do corpo. Mas quando você fala em prostituição, você está falando de pecados sexuais. E existem pelo menos mais 2 pecados sexuais que precisam ser tratados dentro desse assunto. O outro é o adultério, que diferente da prostituição, a prostituição é a venda do corpo. O que é o adultério? O adultério é a relação sexual de pessoas que têm alianças com outra. São pessoas que são casadas. Toda pessoa que ela tem uma aliança com outra pessoa, que ela é casada, quando ela comete uma relação sexual fora do casamento, isso é adultério. A Bíblia diz que os adúlteros, isso está em outra lista, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, uma pessoa que venda o corpo, não importa se ela é solteira ou casada, é prostituição, obra da carne, e quem vive com isso não vai para o céu. Ah, mas a graça de Deus, ela nos alcançou. Ela nos alcançou, mas não dá o direito de viver no pecado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou livre, vou repetir isso até o final do dia de hoje. Até o dia de hoje não. Até terminar de falar aqui sobre as obras do Espírito aqui, que vai ser talvez amanhã. Eu sou livre, mas não é para fazer o que eu quero. Eu sou livre para não pecar. O Senhor me libertou disso. Então, prostituição, venda do corpo, adultério, relação sexual de pessoas casadas fora do casamento. Qualquer relação que eu tenha fora do casamento é um adultério. E o adultério, ele pode ser também, eu não vou levar por esse lado, porque a gente poderia falar isso quando fosse falar do pecado religioso, falar da idolatria, mas o adultério também ele pode ser espiritual. Toda vez que eu adoro um outro Deus, eu estou deixando de adorar o meu Deus. Isso é um adultério. Mas é um adultério religioso, e eu falo disso daqui a pouco. Então, prostituição, venda do corpo, adultério, pessoas casadas que têm relações sexuais fora do casamento. A prostituta, o prostituto vai para o inferno, o adúltero vai para o inferno, se não se arrepender e mudar de vida. E o terceiro grupo qual é? A fornicação. A Bíblia diz que os fornicários não herdarão o reino do céu. E o que é o fornicário? O fornicário são pessoas que não são casadas, mas que têm relações sexuais. E às vezes a pessoa está sendo fornicária,
e adúltera, porque ela tem relação sexual com alguém que é casado, sendo ela solteira. Então ela solteira é um fornicário, ou ele solteiro um fornicário, e o outro casado o adúltero. Ah, pastor, mas e se os dois forem solteiros? Fornicação. A aliança sexual de um homem com uma mulher é algo insolúvel, é algo que Deus estabelece para uma aliança perpétua. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ah, mas eu tive luta, mas eu tive problema. Meu irmão, a Bíblia fala que os ventos batem contra a casa edificada na areia e na rocha. Mas a casa na rocha, ela vai sobreviver, ela vai estar de pé, ela vai enfrentar as suas dificuldades. Agora, hoje, infelizmente, as pessoas não estão respeitando mais as suas alianças. Elas não respeitam mais as suas alianças. Uma aliança feita diante de Deus, uma aliança feita no altar, uma aliança estabelecida pelo Senhor. Ah, mas é incompatibilidade de gênero. Irmãos, a questão é, orou antes de casar, buscou uma direção ou estava lá com fogo sexual, um desejo explodindo lá na libido e aí casou por causa do sexo? Então, irmãos, nós não podemos fazer nada sem uma direção de Deus. O casamento não é uma brincadeira. A relação sexual, ela é um presente que Deus deu ao homem. É prazeroso, é de Deus. Deus tem prazer nisso. A Bíblia diz que marido e mulher só devem se separar se for para oração, porque senão tem que estar ali juntinho. A Bíblia diz que o marido não pode privar a esposa não pode privar o marido das relações sexuais. O sexo é um presente de Deus, mas ele é dentro de uma aliança. Toda aliança, irmãos, preste atenção. Se bobear, eu não falo nem sobre os pecados da carne hoje. Toda aliança, ela tinha que ter um sangue. Toda aliança tinha que ter um sacrifício. Lá no Velho Testamento, irmãos, toda vez que fazia uma aliança, sangue. Quando Jesus veio, ele pegou o cálice na ceia e disse: esse é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Toda vez que Deus fez um pacto com um homem, esse pacto foi estabelecido com sangue. Através da morte de um animal, tinha que ter derramamento de sangue. E quando um homem se une a uma mulher, Deus colocou na mulher aquilo que nós conhecemos como ímen. Você, irmãzinha solteira que está me ouvindo, você que é virgem, o ímen na mulher, ele não está ali por acaso. Aquela membrana que se encontra dentro da vagina, dentro do órgão genital da mulher, aquilo ali não está ali por acaso não, porque aquilo ali vai ser rompido com o homem da aliança da mulher. Então quando aquilo rompem, uma aliança está estabelecida. Isso é casamento. Vocês sabem o que significa a palavra casar ou casamento? Casamento é colar, argamassar, colar com massa, para que não solte. Quando um homem se une a uma mulher, na primeira relação sexual, que há ali o sangramento, o rompimento do ímen, ali a aliança é selada diante de Deus. Mas os jovens de hoje, eu digo isso com dor na alma, os jovens até mesmo dentro da igreja, eles estão tomados pela erotização, pelo sexo, pelo desejo desenfreado dos prazeres sexuais. A mídia, redes sociais, programas, propagandas, tudo tem erotizado a vida dos nossos jovens. E muitos deles, às vezes, até cristãos, mas que não conseguem dominar o seu corpo, não conseguem dominar os seus desejos. Meu irmão, Jesus te fez livre. Você tem que ter domínio sobre os seus desejos.
Irmãos, prostituição, adultério, fornicação, são pecados sexuais abomináveis. Você precisa se manter, e esse é um outro ponto. Eu falei de prostituição, mas eu abri esse parênteses porque eu precisava tratar disso com você. Então, depois da prostituição, qual que ele fala aqui? Ele fala aqui, impureza. Irmãos, o que é impureza? Isso é um conceito assim, poxa vida, isso é um conceito extremamente abrangente, mas isso está ligado ao quê? Isso está ligado à imoralidade. Deixa eu ver as horas aqui. Isso está ligado à imoralidade, isso inclui não só ações, mas palavras, pensamentos, intenções. A Bíblia diz que às vezes a pessoa até não pratica aquele pecado sexual, mas a mente está tomada pela imoralidade. A mente está tomada pelos pensamentos, pelas más intenções. Jesus disse que se nós olharmos para uma mulher com um olhar impuro, com intenção impura, nós já cometemos pecado. Olha como é que é difícil, irmãos, uma vida de santidade. Olha como nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Como nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer disso. Porque isso está se tornando normal. As pessoas estão na igreja, mas a mente muitas vezes está tomada pela imoralidade, pelos pensamentos, palavras, pelas intenções impuras. A pessoa está cumprimentando outra, está conversando com outra, mas a mente já está voltada para outras coisas. Aliás, eu faço uma observação para você. Você, irmão, ou você, irmã, cuidado com conversas em redes sociais com pessoas de sexo oposto. Cuidado com conversas em redes sociais. Muito cuidado, porque as coisas começam de um jeito e podem terminar de outro. O diabo é sujo. Você às vezes não sabe a intenção da pessoa que está do outro lado. Cuidado com a imoralidade. Junto com a imoralidade, ele cita um outro pecado, tudo na primeira classe dos pecados sexuais. Ele diz que depois da impureza, prostituição, que eu já falei, prostituição, adultério e fornicação, aí ele fala da impureza e depois ele fala de quê? Ele fala da lascívia. E olha, irmãos, falar da lascívia é um negócio meio complicado, porque a palavra lascívia, ela está ligada à sexualidade exagerada, falta de pudor. A pessoa, irmãos, quando ela está tomada por esse sentimento de lascívia, a sua forma de vestir, a sua forma de se comportar, ela tem o interesse, o desejo de chamar a atenção dos homens ou das mulheres. Eu costumo dizer o seguinte: se você põe uma roupa, sai na rua, e essa roupa chamou a atenção demais das pessoas do sexo oposto, você foi elogiado, jogaram gracejos, palavras, se você se alegra com isso, o seu coração está cheio de lascívia. Porque você, como homem de Deus e mulher de Deus, você não pode levar as pessoas ao pecado. Você tem que se vestir, você tem que se comportar de uma forma em que o teu corpo, as suas ações e atitudes glorifiquem o nome do Senhor. Você não pode buscar essa sensualidade. Hoje as pessoas, elas vão comprar roupas, elas não querem roupas comportadas. Isso é careta, isso é quadrado, isso é cafona, isso não sei o quê. Não, meu irmão, você mulher se veste para o teu marido, você homem se veste para a tua esposa. Eu fico vendo as pessoas, irmãos, posando em redes sociais, fazendo questão de fazer fotos sensuais, poses sensuais. Desculpe, tá querendo o quê? Que crente cheio do Espírito Santo é esse
que bate foto de costa, mostrando bumbum no espelho, fazendo caras, bocas, línguas e sensualizando. Meu irmão, deixa eu falar, isso não é atitude de quem está cheio do Espírito Santo, não. Pelo amor de Deus, cuidado com essa sensualidade, porque ela pode estar escondendo dentro de você um próximo pecado, que pode ser o adultério, a fornicação, a prostituição. Em nome de Jesus, eu estou te dizendo isso, irmãos, em nome de Jesus, cuidado. Cuidado com o seu testemunho, cuidado com o teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. A irmã Natália está falando ali que ainda põe legenda bíblica. É verdade, ainda vai lá e põe legenda bíblica, e ainda cita o nome de Deus, mistura santo, profano. Irmão, em nome de Jesus, está repreendido isso. Eita! Esse Instagram, ele me derruba toda hora. Pelo amor de Deus. Acho que voltou aí, né? Em nome de Jesus, repreenda isso. Você não tem que ser sensual. Você é serva do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Você precisa viver uma vida comprometida com o Senhor. A sensualidade, a lascívia, é algo, irmãos, que vai gerar um pecado violento na tua vida. Ele vai contra a moral, contra os princípios da santidade do Senhor. Eu fico vendo as pessoas hoje, elas têm prazer em exibir os seus dotes. Vai lá, roupas transparentes. Irmãos, desculpe, pelo amor de Deus, como é que alguém pode ter coragem de ir numa... Fica bravo comigo não, tá, irmãos? Crente vai pra praia, irmãos. Aí fica lá com roupas sensuais. Ai, pastor, mas Deus criou a praia para a gente divertir. Você quer divertir? Vai lá. Mas você não precisa mostrar o seu corpo em rede social. Você não precisa se exibir em rede social. O nome de Jesus na sua vida tem que ser preservado. Queridão, você é vaso na mão de Deus. Minha irmã, você é serva na mão do Senhor. Não dê lugar à carne, não. Não dê lugar à carne na tua vida, não. Cuidado com a lascívia. Cuidado com essa sensualidade exagerada que está entrando na vida das pessoas hoje. Quanto mais tapado você for, quanto mais recatado você for, tenho certeza que mais o Espírito Santo irá se agradar de você. Porque no final, é diante dele que você vai gostar, você vai estar. E é a ele que você tem que agradar. É a ele que você tem que agradar. Não vamos parar com essa sensualidade, que isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Me desculpe, mas isso não é de Deus. Isso não é. Então esses pecados são os pecados relacionados ao primeiro grupo, que é o grupo, os pecados relacionados ao sexo, aos prazeres sexuais. O segundo grupo, ele aborda a questão da igreja. Irmãos, eu não vou conseguir falar dos pecados hoje, a lista dos pecados da carne, não vou conseguir. Não vou. Aí ele vem no segundo grupo, qual é? Idolatria. Irmãos, idolatria se refere a todo tipo de prática de adoração a outros deuses, a pessoas, qualquer objeto de adoração que te afaste do Deus verdadeiro, isso é idolatria. Ela pode ser moral, ela pode ser espiritual. Tem pessoas, irmãos, que elas idolatram a igreja, pastor, irmão, cantor. Ah, se o cantor tiver, eu vou. Ah, se o pastor tiver, eu estou lá na igreja. Ah, o pastor viajou, então não vou no culto. Por quê? Deus só fala através do seu pastor? Você acha que é só o seu pastor que é a boca de Deus? Não, irmão. Vamos parar com isso. Então, a idolatria, ela tem um objetivo. Qual? Desviar
a sua adoração do único e verdadeiro Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou para eles: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não te encurvarás diante delas. Qualquer tipo de ídolo é pecado. Ah, pastor, mas a gente não adora. Ah, pastor, mas a gente não está adorando aquilo. Irmãos, Deus falou para não fazer. O acesso a Deus é só por Cristo. Ele é o mediador, ele é o intercessor, ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Só Jesus. A Bíblia diz em Isaías 42:8 que Deus não divide a glória dele com ninguém. Paulo está dizendo aqui: vocês não podem voltar a essas obras. Vocês não podem voltar para essa idolatria. Aí ele traz um segundo ponto. Eu vou tentar correr para acabar, tá, irmãos? Aí ele fala de um outro ponto. Qual o segundo ponto dentro dessa lista? Feitiçaria. O que é feitiçaria, irmãos? Isso é aplicado como encantamento, como poder humano, algum tipo de magia, algum tipo de poder que nos faz não buscar o poder de Deus. A feitiçaria está conectada com a idolatria. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Todo tipo de feitiçaria, que é a prática de cultos, que não é a Deus, o único Deus, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, toda pessoa que pratica esse tipo de prática, a Bíblia chama isso de feitiçaria. E a feitiçaria, ela tem esse contexto, ela te leva ao mundo do ocultismo, aonde demônios irão se apresentar, muitas vezes disfarçados em anjo de luz, porque é o que a Bíblia diz, que Satanás se transforma, se transfigura em anjo de luz e leva a pessoa para o buraco. Aí a gente cai num outro contexto. Porque quando você fala em feitiçaria, deixa eu ver a hora, não vai dar não. Não vai dar. Quando você fala em feitiçaria, você imagina o quê? Quando você fala em feitiçaria, aí você vai falar do cara que vai no centro, na macumba, na umbanda, na quimbanda, no candomblé, que vai para encruzilhada, para cachoeira, para matar virgem, que vai lá na encruzilhada, vai fazer os seus trabalhos. Aí você atribui que isso é feitiçaria. E é. Porque é algo que não é para Deus. Mas e quando a gente trata da feitiçaria evangélica? E quando a gente cai na feitiçaria evangélica? Mandingas dentro da igreja, práticas dentro da igreja que, se você fizer isso, mais isso, com isso, Deus vai te abençoar. Ei, peraí, então Jesus não é suficiente para me abençoar? Se eu tenho que falar, eu já falei disso esses dias, se eu tenho que ir lá botar um salzinho grosso atrás da minha porta, se eu tenho que ir lá fazer uma mandinga para poder benzer lá não sei o quê, porque eu sou crente e eu tenho... Irmãos, isso é feitiçaria evangélica também, ué. Quando Jesus liberta alguém, meu irmão, ele está livre, ele está liberto, mal nenhum chegará na tua tenda, praga nenhuma chegará na tua vida. Você é lavado, protegido, remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem que ter essa convicção de fé na tua vida. Você não precisa de amuletos, patuás, você não precisa de nada. Você tem Cristo, você tem o sangue do Cordeiro, o sangue precioso. Ontem nós pregamos na igreja, irmãos, que o exército de Senaqueribe, os sírios estavam vindo para cima de Israel, para cima de Judá. E nós vimos que Ezequias fez todo um processo. E lá no meio, o que nós vimos de lindo lá? Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército inimigo. Você não precisa, irmão, da caneta ungida. Você não precisa, irmãos, do pingente ungido, escrito, Jesus Cristo me protege. Você não precisa disso.
Jesus está vivo dentro do teu coração. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o valente que entrou na tua vida e botou Satanás para fora. E o diabo não tem poder, domínio sobre a tua vida. Não aceite feitiçarias evangélicas. Nós vamos ter que dar conta a Deus. O evangelho, irmãos, é simples, é puro, é crer no Senhor, é se derramar diante dele, e nós estamos blindados pelo precioso sangue do Cordeiro. Estamos blindados. Aleluia. Cuidado com feitiçarias. Cuidado quando alguém vier falar para você que você tem que pegar esse objeto, pegar aquele negócio, fazer aquilo ali, fazer aquilo lá, e tem que fazer aquilo lá. Irmãos, eu não sei que tanta coisa dessa surge no nosso meio. O nosso movimento protestante, ele surgiu porque Lutero combateu essas indulgências. Lutero bateu de frente com essas práticas que estavam encharcando a igreja e afastando as pessoas do Deus vivo. Poxa vida, se eu coloco a minha fé num objeto, essa caneta, ela vai me dar a unção, não sei o quê. Eu tô dizendo o que para Deus? O que Deus é na minha vida? O que Deus representa na minha vida? A Bíblia condena a idolatria, a feitiçaria, porque tudo isso tem um único objetivo: nos separar do caminho da fé. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. Irmão, você não precisa de mais nada, você tem Jesus. Cuidado para você não permitir que o diabo traga um monte de coisas para dentro da tua fé e que num determinado momento você não sabe a quem pedir, como ir, em que crer, porque a tua cabeça vai estar tão tomada de porcaria que vai te separar do amor de Deus. Tá na luta, tá na prova? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Pastor, mas o senhor deu óleo na igreja lá do Salmo 91. Bem, o óleo é bíblico. Está escrito na Bíblia que nós vamos fazer a unção. Dia 6 agora vem a live nacional. Vem a live nacional com o pastor Mário de Oliveira. Vai ser feita a unção sobre todas as casas. Estou preparando o óleo para entregar para vocês. Já tem alguns lá na igreja. Vai ser um para cada família. O óleo é bíblico. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Ponto. Amém. O que passar disso, não vai não. Não vou ter que terminar. Ai, Jesus, eu nem andei. Viu por que eu te falei que não dava? Amanhã eu termino sobre as obras da carne. Então hoje nós falamos sobre prostituição, incluindo lascívia, adultério, fornicação, imoralidade, ok? Nós falamos sobre idolatria e feitiçaria. E amanhã nós vamos falar sobre os pecados da nossa carne e da nossa velha natureza. Mas aí vai ficar para amanhã, tá bom? Eu vou encerrar porque vai cair no Instagram. E se ficar grande demais também fica cansativo. Não por mim. Por mim eu fico falando aqui, e vou embora. Mas eu sei que fica cansativo para vocês assistirem. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar para a sua vida. Quero pedir a Deus para te abençoar. Quero pedir a Deus para mudar a sua vida, para derramar sobre você o poder de Deus e o Espírito Santo de uma maneira especial. Deixa eu cortar a música aqui. E nós vamos buscar no Senhor a presença de Deus, tá bom? Feche os seus olhos. Vamos buscar o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar a sua vida de uma maneira especial. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus,
Que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós, os teus filhos, as tuas bênçãos e promessas. Como diz essa canção, a tua maravilhosa graça, que a cada dia tem nos guardado e nos sustentado nos teus caminhos. Que o Senhor nos cubra com o teu poder, que o Senhor nos cubra com a tua presença. Senhor, livra-nos dos pecados da carne. E quando eu digo isso, Pai, eu não me refiro a não pecar, porque a tua palavra diz que nós somos pecadores. Somos todos pecadores e destituídos da tua graça. Mas a tua graça nos alcançou. O sangue de Jesus, Pai, está sobre nós, nos convence do pecado, o teu Espírito, e nos perdoa de todos eles. E eu apresento a ti, Pai, as nossas fraquezas. Apresento a ti, meu Pai, as batalhas que são travadas dentro de nós todos os dias e toda hora, porque cremos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Toma a vida do meu irmão e da minha irmã nas tuas mãos e derrame sobre eles o perdão, a direção e o discernimento. Fica conosco, é o que eu te peço, a cada dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.